O Senhor disse mais a Arão: Vocês, sacerdotes, não receberão herança nem propriedade alguma na terra do povo. Eu sou a propriedade e sua herança entre os israelitas. Darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel como herança por seus serviços na tenda do encontro. De agora em diante, nenhum israelita se aproximará da tenda do encontro. Se alguém se aproximar, será declarado culpado e morrerá. Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ela. Essa é uma lei permanente para vocês a ser cumprida de geração em geração. Os levitas não herdarão porção alguma de terra entre os israelitas, pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas apresentados como ofertas para o Senhor. Essa será a herança dos levitas, por isso eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas. Bom dia, família, Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só sabedoria e conhecimento, mas também o pão da vida, o pão que alimenta o espírito. Dada a devida introdução, trago para vocês hoje um texto diretamente de Números, onde deixa claro que o termo dízimo na Bíblia sempre foi usado para essa porção da produção das 12 tribos de Israel, que era destinado à tribo dos levitas, pois naquele período era necessário um templo. E além disso, os levitas, como deixa claro no texto, nunca possuíram propriedade privada. Agora vamos às incongruências da Igreja Católica nos dias atuais. Primeiro, não há mais necessidade do templo. O templo foi abolido a partir do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, e ele mostrou que a partir do sacrifício perfeito dele, o templo é o nosso próprio corpo. Segundo, não sabemos mais quem são os descendentes dos levitas. Mesmo que não houvesse templo, mas houvesse a tribo dos levitas, não fazemos ideia, dada a mistura, a miscigenação das raças, não temos ideia nenhuma de qual é a origem de cada um dentro das 12 tribos. Então, é absurdo dizer que os levitas persistem até hoje, muito menos que eles têm que cuidar de algum templo. Terceiro, os levitas não possuíam nenhum tipo de propriedade privada, eles não tinham direito a terras. Tudo que eles tinham era das 12 tribos, era passado por geração após geração, mas nada era de posse deles. Diferente dos dias de hoje, onde temos o Vaticano sendo um dos estados com mais posses de terra ao redor do mundo, com acúmulos e acúmulos de ouros guardados inclusive no Forte Knox. Para além de tudo, temos a prática abusiva e absurda de coerção das pessoas através do dízimo. Através do dízimo, meus irmãos, até nos dias de hoje. Não recrimino uma oferta dada de coração a quem necessita. Isso aí na matemática de Deus, na matemática do universo, te traz prosperidade, te traz benefícios. Mas o que vemos nos dias de hoje, dentro desses templos pagãos, são coerção de mentes vazias. Estão coagindo as pessoas na ideia de que o dízimo é uma obrigação do cristão, sendo que ele já foi abolido devido à abolição do templo. Não há mais templo, o templo é o nosso próprio corpo, a gente pode pregar aonde quiser, em qualquer lugar, onde dois estiverem falando de Cristo, ali haverá uma congregação, ali estarão congregando. Para complementar o texto, eu quero trazer para vocês agora uma leitura do livro de Mateus, para a gente não falar que ficamos só no Velho Testamento, né? Eu quis buscar na raiz da palavra dízimo, para vocês verem que na origem não tinha nada a ver com o que é cobrado hoje. Mesmo que fosse para os levitas, mesmo que fosse em detrimento do cuidado do templo, eles tinham que cuidar do sacrifício, eles tinham que cuidar do templo, eles tinham que fazer o óleo de unção, nada disso existe mais. Para congregar, para trocar informações a respeito de Deus e aprender sobre as Escrituras, isso sempre foi feito sem cobrança alguma em diversos locais e continua sendo feito. E continua sendo feito sem cobrança alguma. Quando fomos expulsos do Jardim do Éden, o decreto de Deus foi: cada ser humano deve ganhar o seu sustento do seu próprio suor. Quando cultivamos parasitas monetários, pessoas que não trabalham do seu próprio suor e extorquem as pessoas, usam da extorsão, usam da manipulação para coagir as pessoas a darem ofertas, usando da maldade, da mentira, não sendo sincero nas palavras e, pior ainda, deturpando as escrituras, então temos por obrigação trazer a verdade.
No livro de Mateus agora, eu quero trazer para vocês aqui uma leitura no capítulo 20, só um minuto, 20, no capítulo 20, exatamente. Aliás, 21, perdão. Deixa eu só me ajeitar aqui. Muito bem, agora em Mateus capítulo 21, vamos ter o seguinte. Então Jesus entrou no templo e começou capítulo 21, versículo 12. Quem quiser acompanhar, acompanhe aí. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos aqueles que ali estavam, comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Por que esconderijo de ladrões, meus irmãos? Porque virou casa de comércio. Virou um CNPJ para trazer para a língua moderna, para os tempos de hoje. Virou uma empresa. Virou um meio de sustento de parasitas que aproveitam da ignorância e, ao mesmo tempo, do endurecimento do coração das pessoas para a verdade. Porque acesso à verdade, acesso a essa verdade aqui, ó, todos temos, mas em verdade vos digo, quantos buscam? Quantos acreditam que entrar em comunhão com Deus é vir uma vez na semana, ou que seja frequentar diariamente o templo, mas sem sequer meditar em sua palavra, sem sequer meditar em suas escrituras? Porque se meditasse nas escrituras, viria todas essas contradições que há mais de 200, 300 anos atrás, Martinho Lutero lutou contra, expôs todas essas feridas abertas da Igreja Católica, que se mostra a cada dia mais parecida com a grande prostituta descrita em Apocalipse. Continuando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pomba, dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado a casa de oração, mas vocês transformaram no esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo, e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram estes milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntou Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as escrituras? Elas dizem: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, por onde passou. Percebe, meus irmãos, que a ira deles, mesmo diante de milagres feitos por Jesus Cristo, era maior do que a alegria de estar diante do Salvador. A cobiça, a ganância sempre foi tanta nessas casas de negócio, nessas casas de comércio, que eles ficam cegos para a realidade, mesmo elas estando diante de seus narizes. Mesmo elas estando debaixo dos seus olhos, as pessoas se cegam e procuram afagar o seu ego, procuram algo que vá de acordo com aquilo que, mesmo que errado, é o que aprenderam, é a zona de conforto. Ah, mas eu estou na minha zona de conforto porque eu aprendi a vida inteira assim. A partir do momento... quero colocar bem aqui, para que vocês fiquem bem ligados. A partir do momento que a verdade chegou até você, você tem por obrigação mudar de postura. Caso você não mude de postura, você é conivente com o erro, você é conivente com o pecado. Quando eu digo casas de comércio, porque deveriam ser casas de oração, de estudo bíblico. Tudo que não se tem nas igrejas hoje é estudo bíblico. A ponto de... E não falo isso só da Igreja Católica porque eu estou aqui, não. As igrejas evangélicas estão de mal a pior. Está de mal a pior. Eu sinto, às vezes, que a única igreja que teve verdadeira foi a antes de Constantino. De Jesus Cristo, a crucificação dele até Constantino. Dali para frente foi uma deturpação total. E a Bíblia previa isso. Tanto previa que ela deixou claro quando ela descreve em Apocalipse a respeito da grande puta vestida de púrpura escarlate. Que basta você ver qualquer imagem que você puxar do Vaticano aí, você vai ver que as vestimentas deles são púrpura e escarlate. Eles se embebedaram com o vinho da Babilônia. O vinho da Babilônia é o quê? Follow the money. Siga o dinheiro e veja as motivações das pessoas. Veja as motivações. A Bíblia nos ensina o quê? Coloque os mandamentos em todos os lugares da casa, nos batedouros da porta, no chão, nas paredes, nas maçanetas, nos bancos, para que as crianças, por onde verem, fixem isso no inconsciente delas e, de maneira absoluta, consigam absorver esses ensinamentos a ponto de praticá-los.
o que vemos no que devia ser chamado casa de oração não tem nada a ver com os ensinamentos de Deus, com os ensinamentos de Cristo. Pelo contrário, o que vemos são manipulações ardilosas, extremamente, como que eu posso dizer, estelionatárias, do ponto de vista, é um estelionato espiritual, do ponto de vista que pegam falando que estão lendo a Bíblia, que estão fazendo as práticas espirituais bíblicas, e quando você entra na dita casa de oração, ela subverte todos os preceitos bíblicos. Se falar de Jesus, acabou. Se falar de Jesus aqui dentro, aí já vai ter que trazer as verdades dele, vai ter que falar as palavras dele, vai ter que mostrar que o que ele pregava era diametralmente oposto às práticas hoje em dia, e não só hoje em dia, que já vem de anos. Este prédio mesmo que eu estou aqui agora é uma fundação antiguíssima aqui na cidade de Alter do Chão, no estado do Pará. Eu não sei qual a data de fundação, mas se vê que é um casarão muito antigo, porém, na melhor localização da cidade, na Praça Central, de frente para um lago aqui do rio Tapajós, junto com a ilha natural que forma uma praia que é lindíssimo, um visual realmente deslumbrante, mas o que a gente vê? Que diferente dos levitas, a Igreja Católica não só possui posses, como possui as melhores posses deste reino, as melhores posses espalhadas por todo o mundo, em uma região central, você encontra templos como este, construído por todo o planeta. Quando eu digo que deveria ser uma casa de oração que motiva a lei, que incentiva a buscar o aprimoramento moral, que em cada canto você observa, você vê a matemática de Deus sendo pregada e dando ferramentas para que as pessoas usufruam dessa matemática da melhor maneira possível. O que se tem não é isso, meus irmãos. O que se tem é idolatria. O que se tem são milhares e milhares de igrejas ao redor do mundo praticando uma idolatria que vai diametralmente contra os mandamentos primordiais. E quando a gente diz que a casa de oração, que deveria incentivar a lei e dar ferramenta para as pessoas procurarem a matemática de Deus, estão preocupadas mais com seus negócios e sua condição financeira, basta olhar para este mural aqui e veremos que utilizam da palavra para manipular aqueles que estão feridos e machucados, em troca de quê? Do seu suor, em troca do seu trabalho. Porém, assim, quando a gente começa a dizer a verdade, as portas se fecham desses locais e as pessoas ignoram. Mas faz parte, a gente sabia que seria assim, e espero que essas palavras possam de alguma forma tocar o seu coração e fazer alguma mudança positiva na sua vida. Tamo junto, família. É só o começo. Até a próxima. Valeu!